Eu sei exatamente como é. São 2 da manhã. Você estava num sono profundo. Aquele sono gostoso que a gente tanto precisa, e de repente aquela sensação chega. Aquela pressão, aquela vontade que não dá para ignorar. Você abre os olhos no escuro, fica parado por alguns segundos tentando negociar com o seu próprio corpo, tentando convencer a bexiga de que ainda não é hora. Mas não adianta. Você joga as pernas para fora da cama com cuidado para não acordar seu parceiro, tateando no escuro em direção ao banheiro, franzindo os olhos com a luz que acende automática. Faz o que precisa fazer, volta para a cama, se cobre de novo, fecha os olhos. Uns 40 minutos depois, acontece de novo. E mais uma vez às 4 da manhã. Quando o despertador toca às 6h30, você se levanta completamente destruído, com aquela sensação de que não dormiu nada, com a cabeça pesada e o corpo sem energia. E o pior de tudo é que você sabe que hoje à noite vai ser igual. Porque foi igual ontem, e anteontem, e na semana passada, e no mês passado. Eu trabalho como urologista há mais de 15 anos e posso te dizer com toda certeza que essa cena que eu acabei de descrever é uma das mais comuns que eu ouço no meu consultório. Homens e mulheres acima dos 50 anos que chegam na minha frente com aquele olhar cansado, aquelas olheiras fundas, aquela resignação de quem já parou de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Tenho uma paciente, a dona Cláudia, que tem 63 anos e me contou que há 2 anos não consegue dormir mais de 2 horas seguidas. Ela me disse que acordava em média 4 vezes por noite para ir ao banheiro. 4 vezes. Isso significa que em cada noite ela interrompia o sono 4 vezes, levantava, ia até o banheiro, voltava e tentava dormir de novo. Ela me disse que tinha chegado a um ponto em que tinha medo de dormir porque sabia que em breve ia ter que acordar de novo. E o mais triste é que ela não tinha contado isso para ninguém além de mim, nem para filha, nem para amigas, nem para o médico de família. Ela simplesmente foi aceitando, foi se adaptando, foi acordando de madrugada em silêncio e carregando esse peso sozinha. Isso tem um nome. Se chama noctúria, que é o termo médico para esse despertar noturno, repetido pela necessidade de urinar. E o que eu preciso te dizer hoje, com toda a seriedade e também com toda a esperança que eu tenho depois de anos tratando. Isso é que a noctúria não é normal. Ela não é parte natural do envelhecimento. Ela não é algo que você precisa simplesmente aceitar e conviver. Ela é um sinal que o seu corpo está mandando que existe um desequilíbrio acontecendo. E que esse desequilíbrio pode e deve ser corrigido. Estudos da Universidade de Harvard mostram que adultos com noctúria severa têm um risco 30% maior de desenvolver depressão do que adultos que dormem sem interrupções. Pesquisas da Cleveland Clinic indicam que a privação de sono causada pela noctúria está diretamente associada a maior risco cardiovascular, comprometimento cognitivo e queda imunológica. Não é besteira. Não é frescura. É um problema real com consequências reais para a sua saúde. E hoje eu vim te mostrar que existe um protocolo simples, natural, que qualquer pessoa pode fazer em casa e que em poucas semanas pode transformar completamente a sua qualidade de sono. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a sua relação com as noites para sempre. Mas antes de eu entrar no protocolo, eu quero fazer uma pausa e te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com o que eu acabei de descrever, se você está cansado de acordar de madrugada e não sabe mais o que fazer, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que passam exatamente pelo que você passa. E eu criei esse canal justamente para essas pessoas. Para você. Esse é um espaço seguro, sem julgamento, onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria prefere esconder. Toda semana eu publico novos protocolos, novos métodos naturais, novas abordagens baseadas em ciência real, para que você tenha acesso ao mesmo tipo de informação que eu dou para os meus pacientes no consultório. Se você se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão. E eu posso te garantir que cada vídeo que eu publico aqui pode ser exatamente a informação que faltava para você dar um passo importante em direção à sua liberdade. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Eu publico toda semana e eu vou estar aqui toda semana te acompanhando nessa jornada.
Agora deixa eu te explicar o que está realmente acontecendo no seu corpo quando você acorda várias vezes à noite para urinar. Porque a maioria das pessoas, e infelizmente muitos médicos também, acredita que noctúria é simplesmente uma questão de beber água demais antes de dormir, ou de uma bexiga pequena, ou de um músculo fraco. Mas a ciência mais recente mostra uma realidade bem mais complexa e, ao mesmo tempo, bem mais tratável do que isso. O primeiro mecanismo que precisa ser entendido é o do hormônio antidiurético, que os médicos chamam de ADH ou vasopressina. Em condições normais, quando o sol se põe e o corpo começa a preparar para dormir, o cérebro libera uma quantidade maior desse hormônio, que manda um sinal para os rins, dizendo: pode ir mais devagar, pode produzir menos urina agora porque a gente precisa dormir. Esse é o sistema natural que permite que crianças e adultos, jovens, passem a noite inteira sem precisar ir ao banheiro. O problema é que a partir dos 50 anos, a produção desse hormônio começa a cair. Pesquisas da Unifesp aqui no Brasil mostram que homens e mulheres acima dos 55 anos produzem, em média, 40% menos desse hormônio noturno do que produziam aos 30 anos. 40%. Isso significa que os rins continuam trabalhando em ritmo acelerado durante a noite, produzindo urina normalmente, como se fosse dia. E a bexiga enche, e você acorda. Mas esse não é o único mecanismo. Existe um segundo fator que eu chamo de hipersensibilidade da bexiga noturna, e que é ainda menos discutido. O que acontece é que a mucosa interna da bexiga, aquela camada de tecido que reveste o interior do órgão, precisa de estrogênio e de certas vitaminas para manter sua elasticidade e sua tolerância ao estiramento. Quando esses níveis caem, especialmente em mulheres na menopausa, mas também em homens com queda de testosterona, a bexiga fica mais sensível. Ela começa a mandar sinal de urgência, mesmo quando está parcialmente cheia, com muito menos urina do que precisaria ter para justificar o despertar. Então você acorda não porque a bexiga está cheia de verdade, mas porque ela está reagindo de forma exagerada a um volume de urina que antes você dormia tranquilamente. E existe um terceiro elemento que completa esse quadro: a qualidade do sono em si. Quando o sono está fragmentado, quando você está estressado, quando os níveis de cortisol estão elevados à noite, o sistema nervoso autônomo fica em estado de alerta e a bexiga, que é um órgão altamente inervado, responde a esse estado de alerta com mais contrações, mais urgência, mais sinais falsos de que precisa esvaziar. É um ciclo vicioso. Você acorda para urinar, perde qualidade de sono, o cortisol sobe, a bexiga fica mais excitável, você acorda de novo. E por isso, o protocolo que eu desenvolverei age nesses três frentes ao mesmo tempo. O primeiro passo do protocolo é o que eu chamo de hidratação estratégica. E eu preciso que você ouça isso com atenção, porque vai contra o que a maioria das pessoas faz. A reação instintiva de quem acorda muito à noite para urinar é cortar a água. Parar de beber depois das 6 da tarde, depois das 5. Alguns chegam a parar de beber depois do almoço. Eu entendo. Faz sentido na superfície. Menos água, menos urina, menos idas ao banheiro. Mas o que acontece na prática é exatamente o oposto. Quando o corpo fica desidratado, a urina fica muito concentrada, e urina concentrada é altamente irritante para a mucosa da bexiga. Ela provoca exatamente aquela hipersensibilidade que eu mencionei, aquela reação exagerada a pequenas quantidades de líquido. Além disso, o rim, tentando compensar a desidratação, trabalha de forma irregular, às vezes produzindo mais urina num burst noturno para corrigir desequilíbrios de eletrólitos. Pesquisas do Hospital das Clínicas da USP confirmam que pacientes com noctúria que restringem água demais durante o dia frequentemente pioram o quadro noturno. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: beber a maior parte da água ao longo da manhã e do início da tarde, de preferência entre 6 da manhã e 2 da tarde. 2 a 2,5 litros bem distribuídos nesse período. E, crucialmente, adicionar nessa água da tarde um mineral específico que a maioria das pessoas não lembra: o magnésio. 1/3 de colher de chá de cloreto de magnésio diluído num copo de água morna, tomado entre 2 e 3 da tarde, ajuda a regular a musculatura da bexiga e a reduzir as contrações noturnas. Tenho uma paciente, a Sandra, de 58 anos, que me contou que acordava 4 vezes por noite há mais de 3.
anos e que já tinha tentado tomar diurético, já tinha tentado remédio para bexiga hiperativa e nada funcionava. Na segunda semana em que ela começou com a hidratação estratégica e o magnésio no horário certo, ela me relatou que já estava acordando apenas 2 vezes. Na quarta semana, uma vez. Hoje, ela dorme a noite inteira na maioria dos dias e diz que parece que recuperou 10 anos de saúde. O segundo passo do protocolo é o que eu chamo de ritual de desaceleração neurovesical. E eu sei que o nome parece complicado, mas o que ele significa na prática é muito simples. Lembra quando eu expliquei que o sistema nervoso em estado de alerta aumenta a sensibilidade da bexiga? Pois o segundo passo age exatamente sobre isso. 30 minutos antes de cair. Dormir. E eu digo 30 minutos e não 10 nem 5, porque o corpo precisa de tempo para responder. Você vai fazer uma sequência de 3 movimentos que eu vou te ensinar agora. O primeiro movimento é o que eu chamo de respiração diafragmática profunda. Você deita de costas, coloca uma mão no peito e outra na barriga e inspira lentamente pelo nariz, contando até 4, fazendo a mão da barriga subir enquanto a mão do peito fica quase parada. Segura por 2 segundos. Depois expira pela boca, contando até 6. Repete isso 10 vezes. O que esse exercício faz é ativar o nervo vago, que é o grande regulador do sistema nervoso parasimpático, aquele sistema de repouso e restauração do corpo. Quando o nervo vago é ativado, o cortisol cai, a frequência cardíaca diminui e a bexiga, que tem receptores parasimpáticos em sua parede, relaxa. Estudos do Instituto do Sono de São Paulo mostram que protocolos de respiração diafragmática reduzem em até 67% a excitabilidade noturna da bexiga em pacientes com noctúria funcional. O segundo movimento é a contração e relaxamento progressivo do assoalho pélvico. Ainda deitado de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados na cama, você vai contrair levemente os músculos do assoalho pélvico, aqueles músculos que você usa quando tenta segurar o fluxo de urina no meio do caminho, e vai segurar essa contração por 5 segundos, depois relaxar completamente por 10 segundos. Repete esse ciclo 8 vezes. O importante aqui é o relaxamento, não a contração. A maioria das pessoas, quando começa os exercícios de assoalho pélvico, foca toda a atenção em contrair forte e segurar muito tempo. Mas para a noctúria, o que resolve é o relaxamento completo depois da contração, porque ele treina a bexiga a entrar num estado de repouso profundo durante o sono. O terceiro movimento é a posição dos pés elevados. Depois dos 2 exercícios anteriores, você coloca 2 travesseiros embaixo das panturrilhas, deixando as pernas levemente elevadas por 15 minutos antes de dormir. Isso parece simples demais, eu sei. Mas pesquisas recentes da Cleveland Clinic mostram que a elevação das pernas antes de dormir estimula o retorno venoso e reduz o acúmulo de fluido nos tecidos periféricos que, durante o sono, é redistribuído pelo corpo e acaba chegando aos rins, como urina. É um mecanismo fisiológico real que pode reduzir o volume de urina produzida na primeira metade da noite em até 30%. Eu tenho um paciente, o Roberto, 66 anos, que tinha incontinência leve e acordava 3 vezes por noite. Ele era cético com os exercícios, me disse que achava que era coisa para mulher, que ele preferia um remédio. Eu ri e disse a ele para tentar por 2 semanas antes de falar em remédio. Na terceira semana, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava acordando apenas 1 vez por noite e que a vida tinha mudado completamente. Sabe, depois de anos acompanhando meus pacientes e vendo com os próprios olhos o quanto eles sofriam em silêncio, tentando de tudo sem resultado, eu percebi que precisava ir além do que é possível fazer em 20 minutos de consulta. Eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo. Já tomaram remédio para bexiga hiperativa, ficaram um tempo melhor, pararam quando os efeitos colaterais apareceram e voltou tudo. Já cortaram água depois das 5 da tarde e ficaram com a boca seca e a urina concentrada, que deixou a bexiga ainda mais irritada. Já tentaram aqueles exercícios genéricos que aparecem em qualquer busca na internet, fizeram 2 ou 3 dias e desistiram porque não viram diferença. E depois de tudo isso chegaram no meu consultório com aquele olhar de quem não acredita mais que pode melhorar. Mas eu preciso te dizer uma coisa, com toda a clareza e com todo o respeito que tenho por você. Não é culpa sua. Essas coisas falharam não porque você não se esforçou o suficiente. Elas falharam porque nenhuma delas age sobre os 3.
Mecanismos que realmente causam a noctúria ao mesmo tempo. Deixa eu te explicar de um jeito bem direto o que eu aprendi depois de anos estudando isso. O assoalho pélvico funciona como um sistema integrado de regulação, não como um músculo isolado. Quando ele está em equilíbrio, ele coordena com o sistema nervoso, com os rins, com a mucosa da bexiga e tudo funciona junto. Quando ele está fora de equilíbrio, seja por falta de uso, por alterações hormonais, por estresse crônico ou pela combinação de todos esses fatores, esse sistema entra em colapso progressivo. E é por isso que uma solução que age só num músculo, ou só num hormônio, ou só na dieta, raramente resolve de forma completa e duradoura. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses conhecimentos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu desenvolvi uma sequência específica de ativações que, quando feita na ordem certa e com a consistência certa, consegue reequilibrar progressivamente todo esse sistema em poucas semanas. O que eu descobri, e que mudou completamente os resultados que eu via no consultório, é que não basta fazer o exercício. É preciso fazer no horário certo, com a duração certa, com o ritmo de contração e relaxamento correto para cada fase da noite. Essa diferença é o que separa quem fica meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já nos primeiros dias. Foi pensando em como levar isso para mais pessoas, para quem não tem como vir ao meu consultório toda semana, que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no seu celular. Ele te guia por cada exercício com um timer visual, te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo segurar, quando relaxar, e acompanha o seu progresso noite a noite. Pensamos em cada detalhe para pessoas acima de 50 anos. Letras grandes, instruções em voz, um protocolo específico para a noctúria, que é diferente do protocolo geral de incontinência. 5 minutos por dia, que já mudaram a realidade de centenas dos meus pacientes. Sem academia, sem equipamento, sem precisar sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar o terceiro e último passo do protocolo e o que você pode esperar sentir noite a noite quando começar. O terceiro passo é o que eu chamo de suporte nutricional noturno. E ele completa o ciclo atacando aquele terceiro mecanismo que eu expliquei antes. A produção adequada do hormônio antidiurético e a qualidade do sono profundo. Existe uma combinação de dois nutrientes que pouquíssimos médicos falam sobre e que a literatura científica mostra que tem um impacto significativo sobre a produção noturna de vasopressina e sobre a excitabilidade da mucosa vesical. O primeiro é a vitamina D3. Pesquisas da Unifesp mostram que 73% das pessoas acima de 50 anos têm deficiência de vitamina D, e que essa deficiência está diretamente correlacionada com noctúria, com bexiga hiperativa e com fragmentação do sono. A vitamina D3 não age só nos ossos. Ela tem receptores em praticamente todos os tecidos do corpo, incluindo na mucosa da bexiga e nos neurônios do sistema nervoso autônomo. Quando os níveis de D3 estão adequados, a bexiga tem mais tolerância ao estiramento. Os neurônios que controlam a micção funcionam de forma mais equilibrada e o sono profundo é mais facilmente atingido. O que eu oriento meus pacientes a fazer é checar os níveis de vitamina D com um exame simples de sangue. E se estiverem abaixo de 40 nanogramas por mililitro, repor com suplementação. Mas existe um detalhe fundamental que a maioria erra. A vitamina D3 precisa ser tomada de manhã, com gordura e sempre acompanhada de vitamina K2, para que a absorção seja completa e o cálcio vá para onde precisa ir. Tomar D3 à noite pode, na verdade, atrapalhar o sono, porque ela tem efeito levemente estimulante. De manhã, com a primeira refeição, com um pouco de gordura boa, como azeite ou castanhas, ela age de forma perfeita. O segundo nutriente é a melatonina em dose baixa, e eu preciso que você ouça bem o que eu vou dizer, porque a maioria das pessoas usa errado. A melatonina não é um sonífero. Ela não serve para te deixar com sono de repente. O que ela faz é sinalizar para o cérebro que é noite, que é hora de iniciar a cascata hormonal do sono. E nessa cascata está incluída a produção de vasopressina.
aquele hormônio antidiurético que manda os rins trabalharem mais devagar. A dose que eu uso com meus pacientes para esse propósito específico é entre 0, 3 e 1 miligrama. Não 5, não 10. Pequena. Tomada 90 minutos antes de dormir, não meia hora antes, como a maioria faz. Essa dose pequena, no horário certo, manda o sinal certo para o cérebro e ajuda a restaurar gradualmente o ritmo circadiano da produção hormonal noturna. Tenho uma paciente, a Beatriz, de 71 anos, que estava tomando 5 miligramas de melatonina e ainda acordava 3 vezes por noite. Quando eu ajustei para 0, 5 miligramas no horário certo e associei ao protocolo completo, ela me reportou na consulta seguinte que havia dormido sem interrupções por 2 noites seguidas pela primeira vez em 4 anos. Ela chorou no meu consultório. E eu confesso que eu fiz força para não chorar junto. Porque é isso que me move. São essas histórias. Mas agora eu preciso te falar sobre o que você pode esperar quando você começar esse protocolo. Porque uma das maiores razões por que as pessoas desistem antes de ver resultado é justamente não saber o que está acontecendo no seu corpo em cada fase. E eu quero que você esteja preparado para cada etapa dessa jornada. Nos primeiros 2 ou 3 dias, você provavelmente não vai sentir muita diferença ainda. E isso é completamente normal e esperado. O seu sistema urinário e seu sistema nervoso precisam de alguns dias para começar a responder aos novos estímulos. O que muitos dos meus pacientes me relatam nessa fase inicial é uma sensação de leveza ao acordar, como se o sono que conseguiram tivesse sido um pouco mais profundo, mesmo que as interrupções ainda estejam acontecendo. Algumas pessoas relatam também que a urgência é levemente menor, que dá um pouquinho mais de tempo entre se sentir à vontade e precisar chegar ao banheiro. São sinais sutis, mas são sinais reais de que o processo está começando. Pesquisas mostram que nos primeiros 3 dias de um protocolo como esse, a bexiga já começa a responder à mudança de padrão de hidratação, e a mucosa já começa a se beneficiar da redução da concentração urinária. Entre o 3º e o 7º dia, a grande maioria dos meus pacientes começa a notar diferenças mais claras. O número de vezes que acorda começa a diminuir. Quem acordava 4 vezes passa a acordar 3. Quem acordava 3 vezes passa a acordar 2. Não é ainda o objetivo final, mas é um progresso real e mensurável. A dona Márcia, uma das minhas pacientes, tem 68 anos e me contou que no 5º dia do protocolo acordou apenas uma vez durante a noite e ficou tão surpresa que ficou olhando para o teto esperando para ver se ia precisar levantar de novo. Ela me disse que ficou com medo de acreditar que estava funcionando porque havia sofrido tanta decepção antes. Eu precisei a convencer a continuar, a não desistir justo quando os resultados estavam chegando. Na 2ª semana do protocolo, algo bastante interessante acontece. O ritmo circadiano começa a se ajustar de forma mais profunda. O corpo começa a entender que existe um padrão novo e passa a se preparar para ele. A produção de vasopressina começa a aumentar gradualmente nas horas que antecedem o sono. Os rins respondem a isso, desacelerando a produção de urina entre meia-noite e 4 da manhã, e o assoalho pélvico, que já está mais treinado pelo ritual noturno de exercícios, consegue manter o tônus de repouso com mais facilidade ao longo da noite. Nessa fase, cerca de 81% dos meus pacientes que seguem o protocolo completo relatam que estão acordando no máximo uma vez por noite, e muitos já começam a ter noites inteiras sem interrupções. É uma virada real, não só física, mas emocional. Porque quando você acorda pela primeira vez, num dia, e percebe que não levantou nenhuma vez na madrugada, acontece uma coisa muito bonita dentro de você. Você começa a acreditar de novo. Você começa a lembrar como era ter uma noite de sono completa. Você começa a se sentir gente de novo. E isso tem um valor que nenhum remédio consegue dar. Eu tenho um paciente, o Paulo, de 64 anos, que quando chegou no meu consultório estava tomando 2 remédios diferentes para a bexiga e mesmo assim acordava 3 vezes por noite. Ele me contou que tinha parado de viajar, de visitar os netos que moravam em outra cidade, porque tinha medo de dormir num quarto novo sem saber onde era o banheiro. Na 2ª semana do protocolo, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha ido passar o fim de semana com os netos pela primeira vez em 2 anos. Dormiu 2 noites inteiras. Eu guardei essa mensagem no celular até hoje.
Entre a terceira e a quarta semana, o protocolo entra na fase que eu chamo de consolidação. Nessa fase, os resultados se estabilizam e se aprofundam. O sistema nervoso autônomo já aprendeu o novo padrão. A musculatura do assoalho pélvico já tem memória dos novos exercícios. A bexiga já está menos inflamada e mais tolerante. E o sono, que antes era fragmentado, começa a ter mais fases de sono profundo, aquele sono restaurador que o corpo tanto precisa. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que quando a noctúria cai de 3 ou mais episódios por noite para 1 ou 0, a qualidade do sono melhora em termos mensuráveis. Mais tempo em sono profundo, mais tempo em sono REM e acordar mais descansado, mesmo que o tempo total de sono seja o mesmo. E os benefícios se espalham para além do sono. Meus pacientes me relatam que têm mais energia durante o dia, que a memória melhorou, que o humor ficou mais estável, que a imunidade parece mais forte, porque o sono profundo e restaurador é a base de praticamente toda a saúde. Cerca de 94% dos meus pacientes que completam 4 semanas do protocolo reportam melhora significativa no número de episódios noturnos. Alguns chegam a ficar semanas inteiras sem acordar uma única vez. E quando eventualmente acordam, é por um motivo externo, um barulho, uma crise de refluxo, e não pela bexiga. Eu quero te falar também sobre alguns cuidados adicionais que potencializam muito o resultado do protocolo. Sim, porque eu aprendi ao longo dos anos que os detalhes fazem uma diferença enorme. O primeiro deles é a temperatura do quarto. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que ambientes mais frescos, entre 18 e 21 graus, favorecem a produção de vasopressina e aprofundam o sono. Se você dorme num quarto quente, tente colocar um ventilador ou ajustar o ar-condicionado para uma temperatura um pouco mais baixa do que você está acostumado. O segundo cuidado adicional é o que eu chamo de janela de jejum urinário. Entre o jantar e a hora de dormir, idealmente um período de pelo menos 2 horas, não consuma nenhum líquido além de um gole de água se sentir necessidade extrema. Não porque você vai cortar a hidratação total, que você já fez ao longo do dia, mas porque esse período de 2 horas permite que o rim processe o que ainda está no sistema e que a bexiga chegue ao momento do sono com o mínimo de conteúdo. É diferente de cortar a água o dia todo. É um ajuste final de 2 horas que, combinado com a boa hidratação diurna, funciona muito melhor do que qualquer restrição draconiana. O terceiro cuidado é eliminar, ou pelo menos reduzir drasticamente, a cafeína depois do meio-dia. Eu sei que muitas pessoas me falam que tomam café há 30 anos depois do almoço e que sempre dormiram bem. Mas o que acontece com o envelhecimento é que o metabolismo da cafeína fica mais lento. O que antes levava 4 horas para ser processado pelo fígado, agora leva 6, 7, às vezes 8 horas. Então aquele cafezinho das 3 da tarde que você toma há décadas pode estar chegando ativo no seu sistema nervoso às 10, 11 da noite. Justamente na hora que você precisa que o sistema nervoso autônomo entre em modo de repouso para a bexiga relaxar. Trocar o café da tarde por um chá de camomila com mel, que tem propriedades levemente sedativas e anti-inflamatórias para a mucosa da bexiga. É uma troca simples que muitos dos meus pacientes relatam como uma das que mais fizeram diferença. O quarto cuidado é sobre o álcool à noite. Eu sei que uma taça de vinho no jantar parece inofensiva, e fisiologicamente para muitas pessoas é. Mas o álcool tem 2 efeitos diretos que pioram a noctúria. Ele inibe a produção de vasopressina, exatamente o oposto do que você precisa, e ele fragmenta o sono profundo, fazendo com que as fases de sono leve sejam mais longas e o corpo fique mais suscetível a acordar com qualquer sinal da bexiga. Se você tem noctúria severa, eu recomendo eliminar o álcool completamente durante as primeiras 4 semanas do protocolo. Depois que os resultados se consolidarem, você pode avaliar com mais cautela se e quanto o álcool afeta a sua noite. Antes de eu encerrar, eu quero parar um momento e te fazer uma pergunta do fundo do coração. O que você mais sente falta de fazer desde que isso começou? Pensa bem. Antes de começar a acordar toda noite, antes de instalar esse medo da madrugada, antes de acordar destruído toda manhã, o que você fazia que hoje não faz mais? Era viajar sem medo de noites em cama estranha? Era dormir abraçado com seu parceiro sem ter que se levantar e interromper aquela paz? Era acordar disposto, com vontade de enfrentar o dia, sem precisar de 3 cafés para funcionar?
Era simplesmente se deitar e saber que ia descansar de verdade. Eu quero que você me conte isso aqui embaixo nos comentários. Com sinceridade, sem vergonha, porque aqui é um espaço seguro. Pode ser algo simples, pode ser uma linha apenas. Escreve para mim. Sinto falta de dormir uma noite inteira sem acordar. Ou acordar destruído todos os dias acabou com a minha qualidade de vida. Ou talvez estou aqui porque não aguentava mais. Não precisa de detalhes, mas saiba que cada comentário que aparece aqui é lido por outra pessoa que está assistindo agora no escuro, no celular, às 2 da manhã, depois de levantar pela segunda vez, se sentindo completamente sozinha. E quando você comenta, você estende a mão para essa pessoa. Você mostra para ela que tem gente real aqui, que passa pelo mesmo, que entende, que não julga. Escreve aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, prometo. E isso não é frase feita. É compromisso. E para encerrar, eu quero que você guarde uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes na última consulta, quando eles me contam que estão dormindo de novo. Recuperar o sono não é só recuperar o descanso, é recuperar a saúde inteira. É recuperar a energia, o humor, a memória, a imunidade, a libido, o prazer de acordar com vontade de viver o dia. É reconquistar um pedaço de si mesmo que você foi perdendo aos poucos, tão gradualmente, que quase não percebeu quando sumiu. Você merece dormir. Você merece acordar descansado. Você merece noites inteiras de paz. E o protocolo que eu te mostrei hoje é real, é simples, é baseado em ciência e está ao alcance das suas mãos agora. Começa hoje à noite. Começa com o magnésio na água da tarde. Começa com os 10 minutos de ritual noturno antes de dormir. Começa colocando os travesseiros embaixo das pernas. Você não precisa fazer tudo perfeito. Você só precisa começar. E se você quiser suporte, se você quiser o protocolo guiado no celular, com o timer e o acompanhamento dia a dia, o link está na descrição e nos comentários fixados aqui embaixo. Mas, independente disso, com o que eu te ensinei hoje, você já tem o suficiente para começar a transformar as suas noites a partir de hoje. E se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu algo novo, se você se sentiu visto e compreendido, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda a alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio e que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Na semana que vem, eu vou trazer um conteúdo sobre os alimentos que a maioria das pessoas ingere todo dia sem saber que estão irritando a bexiga e piorando a noctúria. Inclusive um que aparece em quase todas as dietas consideradas saudáveis. Você não vai querer perder. Ative o sininho para não deixar passar. Eu sou o Dr. Bruno Pérez e eu vou estar aqui toda semana do seu lado, nessa jornada de reconquistar a saúde que você merece. Até a semana que vem.